Bom, pessoal, e para esse episódio piloto, né, que dá início a essa série, eu resolvi trazer um assunto relativamente bem polêmico e que gera bastante discussão em qualquer roda de músico ou em qualquer fórum da internet, do Facebook, enfim. É o assunto talento, dom, como você quiser colocar, versus dedicação e empenho, né? Vamos ver dessa forma, assim. Eu acho esse um assunto interessante de abordar, porque existem vários mitos assim dentro do universo da música que é importante a gente ir desmistificando aos poucos, né? E esse é um que eu quis trazer de primeiro, assim, pra gente trocar uma ideia sobre isso. Primeiro eu vou começar contando pra vocês como foi comigo, assim, o meu início, como que eu comecei a me envolver com música e como que veio, como que se deu o meu aprendizado. Eu lembro que quando eu era adolescente, assim, adolescente não, no começo da pré-adolescência, assim, com uns 8, 9 anos, me surgiu um interesse muito grande por aprender a tocar um instrumento. Eu até lembro que na época eu comecei por bateria, mas enfim, eu sempre gostei da guitarra mesmo, mas eu lembro que eu comecei pela bateria. Porque quando eu era criança, cara, na minha pré-adolescência, minha juventude inteira, na verdade, eu frequentei igrejas evangélicas. E lá é comum, cara, no culto de domingo tu chegar e tu te deparar com música ao vivo, o que é muito bacana. E isso eu vi aquela galera tocando, e a galera normalmente toca bem, cara, em igreja. E eu vi a galera tocando e me veio o interesse, eu digo, eu quero aprender a tocar isso. E aí veio, a princípio, daí. Só que, cara, nosso país vivia uma situação econômica assim meio complicada. Na época eu lembro que meu pai estava desempregado e tal, não tinha condições de me dar um instrumento ou de me pagar uma aula e tal, mas eu fiquei com aquela vontade, eu ia olhando os caras tocar, e aí depois eu me envolvi com esse universo de videoclipe, assistia na televisão, ou via em VHS, porque não tinha essa facilidade que se tem hoje da internet, por exemplo, e eu sei que eu fui me encantando pela coisa. Só que eu venho de uma família, cara, onde ninguém sabe tocar nem palma, sabe? Quando tem aquele aniversário, os caras vão cantar o parabéns, bate palma, é uma palma em cada ritmo destoado, assim, a galera não tem nada de tino musical mesmo, assim. Eu fui o primeiro a dizer, eu vou me envolver com música, vou ser músico. E aí comecei a estudar e tal. Mas foi assim, não tinha ninguém que tivesse um envolvimento. E aí, cara, eu lembro que, de tanto incomodar meu pai, ele deu um jeito e conseguiu me dar um violão. Eu lembro que era um violão Giannini, cara, velho, antigo. Eu não sei datar exatamente de que época que ele é, porque eu não tinha esse conhecimento na época, mas, cara, é antigo. Eu lembro, inclusive, que ele tinha, em vez de uma boca só, uma cova só do violão ali, ele tinha duas bocas, cara, o que era muito estranho, assim, sabe? Enfim, eu vou ver se eu acho uma foto dele aí, se eu achar eu coloco aqui no vídeo, se não, fica na curiosidade. Aí, cara, eu lembro que eu ganhei esse violão, que, aliás, não tinha corda. E aí, cara, aí começou a minha paixão. Eu pegava aquele instrumento e eu ficava brincando de tocar, né? Porque eu não sabia tocar, não tinha quem me ensinasse nada. Aí eu comecei a ver os moleques da igreja tocando, os guris da igreja, e pegava as posições, via os caras tocando e tentava reproduzir aquilo em casa, sabe? Na batalha, assim mesmo, cara. Enfim, aí foi indo assim. E vários colegas e amigos assim começaram na mesma época que eu. Alguns são músicos até hoje, outros pararam pelo caminho. Mas onde eu quero chegar? Cara, eu tinha muita dificuldade mesmo, de fato. Até por não ter quem ajudar e etc. Mas eu lembro que eu sempre fui lidando com isso e a minha força de vontade, a minha predisposição, na verdade, em aprender a tocar aquele instrumento era muito maior do que as dificuldades que eu fui encontrando pelo caminho. E eu lembro que a primeira coisa que fez com que foi assim, cara, crucial, fez com que eu quisesse de fato me dedicar ao instrumento, foi que teve um período da minha adolescência, assim, cara, eu tinha uns 11, 12 anos, assim, 12 para 13, de 11 a 13 anos, e eu lembro que eu passei a frequentar uma outra igreja, e lá tinha uma menina que tocava, uma moça que tocava guitarra, e tinha uma guitarra na igreja, só que essa menina não tava sempre, não ia em todos os cultos e tal. E aí eu me ofereci, cara, um belo dia eu digo, não, eu sei tocar, pode deixar que eu toco quando ela não estiver aqui. E, cara, isso foi uma decisão, assim, que eu tomei bem difícil, porque na real eu não sabia tocar, eu sabia 1 ou 2 acordes. Mas eu fui, cara, eu comecei a ir sempre, eu ligava a guitarra e tocava. E na igreja, cara, tem uma coisa bem difícil, até pra quem já é um músico intermediário, assim, que dirá um músico iniciante, que era o meu caso, na real nem iniciante, nem sabia nada mesmo. Que é o seguinte, cara, o cara chama alguém pra cantar lá, na hora, assim,
fulana de tal vai cantar uma música. Aí a fulana de tal vai lá, ela começa a cantar, o músico escuta pra ver em que tom que ela tá e vai cantando dali, saca? E vai tocando dali, cara, vai tocando de ouvido, assim, na hora. O que é uma coisa bem difícil, até pra alguns músicos já avançados, imagina pra mim que tava começando na época. Então é certo, né, cara, não deu outra, era um desastre na certa, era uma porcaria, eu não tocava nada. E eu lembro que eu passei por algumas situações bem constrangedoras, cara, que foram, assim, me magoaram muito na época, mas hoje eu entendo. E eu me lembro, cara, que direto eu tentava ligar e os caras não deixavam eu ligar. Diziam, não, tu não vai tocar, porque eu era muito ruim, cara. E eu lembro que aconteceu muito também de eu estar tocando, alguém tá cantando, o cara parar de cantar, olhar pra mim assim na frente de todo mundo e dizer, pode parar de tocar aí por gentileza? E eu parava e o cara seguia cantando a capela, porque era muito ruim, cara. Resumo da história, cara, todas essas coisas só me fizeram querer mais aquilo, sabe? E aí a minha vida foi mudando e tal, eu consegui estudar, consegui fazer aula e estudei muito sozinho também, lembrando que não tinha o advanço da internet, não estava como é hoje, né? Então a gente não tinha acesso a canais como o meu ou a canais como vários outros músicos, youtubers que tem com conteúdo de qualidade e tal. E eu lembro que foi muito difícil e tal, mas eu realmente quis, cara, e eu fui fazendo aquilo de fato, assim. Bom, onde eu quero chegar? Nessa época começou muita gente comigo, muita gente mesmo, inclusive algumas pessoas que tinham muita facilidade, sabe, cara? Os caras tinham facilidade, coisas que eu via que eu levava meses para pegar, o cara olhou alguém fazer, eu olhava eu mesmo fazer depois que eu já tinha aprendido e pegava na hora, sabe? Isso era um pouco frustrante na época, mas alguns deles nem são músicos hoje. Ou não digo ser músico de profissão, assim, de ofício, não. Nem são músicos, nem tocam mais, nem tem instrumento em casa. Então é uma coisa relativa, sabe? Hoje eu tô aqui pra desmistificar isso. Não existe isso de dom, cara. Não existe isso de talento. Isso não é pra música, tá? Isso é pra qualquer área da vida, cara. O que tu colocar na tua cabeça que tu quer, de fato, o que tu colocar em mente, cara, eu vou fazer isso, tu vai fazer, desde que tu esteja predisposto a aprender aquilo, entende? O que existe é aptidão, sabe? Por exemplo, pensa aí quando tu estava lá no colégio, lá no ensino fundamental, ou se tu tá no ensino fundamental que tu tá me assistindo, provavelmente tu vai te identificar com isso. Sempre tinha um cara que desenhava muito bem, ou dois no máximo, e o cara desenhava todos os desenhos que a gente assistia na televisão e o cara fazia igual, ou às vezes desenha até retratos assim dos professores, dos colegas, faz caricatura. Sempre tem alguém, cara. E às vezes esse alguém não é a gente, ou melhor, esse alguém não é a maioria. Esse alguém é um aluno, dois no máximo. Só que se a gente for parar para pensar e analisar, na maioria dos casos, assim, se esse cara não seguiu nessa área correlacionada à arte, por exemplo, ele pode virar um publicitário, pode ser um designer, pode ser um artista mesmo de desenho, pode ser um ilustrador, pode ser um arquiteto, enfim, às vezes ele não vai para essas áreas da inteligência que estão mais relacionadas àquela aptidão que ele tinha, ele vai para outra coisa nada a ver, e se tu encontrar ele uns anos depois na vida, o cara nem desenha mais tão bem. Ao ponto que se tu pegar um aluno lá, um outro colega que nem sabia desenhar, às vezes o cara evolui a vida, vai amadurecendo, vai crescendo, decide optar por uma dessas profissões que eu citei aqui como exemplo, e o cara se torna um excelente profissional, e ele não tinha aptidão nenhuma com aquilo. Isso acontece muito também com matemática, sabe? Sempre tem numa turma de, sei lá, 24, 30 alunos, uns 2 ou 3 que são fera em matemática, os caras sempre tiram 10. E o resto da turma, que às vezes pode ser eu, pode ser tu, tira 7, que é a média. Passa, entendeu? Mas não é o crânio em matemática, mas dá pra passar. Se aplica a mesma coisa. Às vezes o outro cara que era bom em matemática ao longo da vida opta por seguir uma carreira mais relacionada a humanas, e às vezes o cara que nem era tão bom em matemática, uns anos depois tu encontra e o cara virou um engenheiro muito bom, ou enfim, qualquer outra profissão ligada à área das exatas, assim. Então, cara, são coisas da vida, sabe? Mas isso não tem que ser um empecilho para tu fazer nada na tua vida, para tu optar por fazer nada, beleza? Bom, para encerrar esse vídeo, não ficar chato, não ficar muito longo, eu quero dizer que existem dois tipos de pessoas que começam a aprender música, seja um instrumento, seja cantar, enfim.
O primeiro exemplo é o cara que começa a aprender música porque viu alguém tocar, achou legal, ou porque quer impressionar alguém, e aí começa a aprender a tocar. Só que no meio do caminho ele vê que é uma ciência como qualquer outra, que ele vai ter que estudar, que aquilo vai exigir um empenho, uma dedicação. E ele vê que não era bem aquilo que ele queria, e aquele violão, aquela guitarra que ele comprou fica jogado num canto do quarto, às vezes ele anuncia para vender no Facebook e nunca mais toca. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o cara que às vezes nem estava tão afim, ou até estava afim como o primeiro, ou às vezes o pai e a mãe quiseram que ele começasse a aprender música porque acham que é bom e tal, ou começou pelos mesmos motivos do primeiro exemplo, mas no meio do processo o cara se apaixona pela coisa. O cara diz, bah, cara, a música é muito legal, eu quero isso, eu quero aprender. Esse cara vai aprender, velho. Não interessa se ele tem aptidão ou não tem, porque ele quer, cara, aprender. Então, eu quero encerrar esse vídeo dizendo isso, cara. Tu é capaz de fazer o que tu quiser. Deixa esse papinho aí de aptidão, de dom, de talento de lado e te dedica para os objetivos das coisas que tu quer fazer na vida. Eu hoje, por exemplo, eu vivo de música, eu trabalho com música há alguns anos já. E eu passei por todos esses probleminhas que, cara, isso não foi 1% do que eu passei, que eu contei aqui pra vocês. Eu só contei isso porque tinha a ver com o que eu vou falar no vídeo. Mas eu passei por muita coisa. E hoje, que eu já trabalho com música há alguns anos, cara, eu não sou o melhor músico do mundo. E eu nem procuro isso, entende? Mas hoje eu toco o suficiente para ninguém olhar para mim e mandar eu parar quando eu estiver acompanhando um artista. Nenhum artista vai olhar para mim e vai mandar eu parar de tocar para que ele possa seguir tocando, entendeu? Esse tipo de situação são coisas que não acontecem mais, porque eu me empenhei e eu decidi fazer isso. Beleza, galera? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado a tu que assistiu até aqui, cara. Valeu mesmo, de verdade. Se tu tem um amigo aí que tá meio desanimado, que acha que aprender música é muito difícil e tal, manda o link desse vídeo aqui pra ele. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo com os teus amigos lá no Facebook e deixa um like que é muito importante para nós aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.